Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Deus vos sejam multiplicadas. A moda dos pregadores aqui, ultimamente, falar sobre um animal, né? Um falou sobre uma águia, né? Dia para trás aí falou sobre a águia, a importância, né? O quanto que a águia ela é exemplificada na Escritura, no Isaías 40, lá, 40 é 40. E depois o outro pregador falou sobre o leão, né? E aí hoje eu vou trazer um animal também. Falar sobre o urso. Mas assim, o urso é muito interessante. Se você for olhar naquela visão de Daniel no capítulo 7, Daniel capítulo 7 fala que ele teve uma visão lá de 4 animais, né? E o segundo animal é o urso. Se você for pensar bem, a gente conhece muito pouco de urso, né? Mas assim, tem história de urso dentro da escritura que é muito interessante, né? Aquela ursa que que despedaçou lá um tanto que estava caçoando lá, né, do profeta lá, falou que ele é careca, né? Chamou o profeta de carequinha, e ele foi lá e pediu a Deus que pudesse, e Deus levantou uma ursa lá e a despedaçou aqueles rapazes lá. Mas a história desse urso em Daniel é muito interessante tem tudo a ver com uma coisa que vai exemplificar bastante na mensagem de hoje, porque o urso representa os medos e persas. Se nós olharmos na história, você encontra dentro da escritura e também nas histórias também. O Império Medo-Persa, ele veio depois que subjugou quem? Justamente o maior império de todas as épocas, né? Nabucodonosor, né? A Babilônia. Você já pensou bem? O que era aquele império, aquele mundo daquela época, né? O Medo-Persa que, como assim, né? Veio, subjugou e venceu. Que mostra o urso, então, que é força. A força de um urso, né? Já parou? O urso, quando a gente vê nos Estados Unidos, a gente não tem aqui, mas a gente vê pelas notícias, que entra um cheiro de um papel de bala dentro de um carro, fechado. Ele quebra o vidro e entra para pegar o doce, né? Lembra do Zé Colmeia, que era doido com aquele desenho antigo, né? Que gostava de comer lá. Onde que ele via os ursos? Sempre lá nas mesas lá dos bosques, né? Do lugar que ia fazer as famílias e reunir para fazer ali um piquenique, e o urso estava lá na espreita para roubar a cesta, né? Então, assim, o urso... mas o mais importante para nós hoje nessa mensagem é dizer o seguinte, que para a gente refletir. Hoje, a população mundial, você tem noção de quantas pessoas são? São, em média, 8,3 bilhões de pessoas no mundo de hoje. Então, 8,3, a gente não tem como, se você colocar 8,3 bilhões, você não consegue nem ler. A gente fala assim para poder simplificar, mas é muita gente, né? E saber que esse tanto de gente, ao qual nós somos incluídos, inseridos nesse 8,3 bilhões. Você pensar bem que daqui a 80, 100 anos, nem o bebê do Mateus, da Carol, já não vai estar mais aqui. Já parou para pensar? Nós estamos em 2026. 2021 a 2025, não vai ter ninguém mais. Desses 8,3 bilhões de pessoas, não vai estar ninguém vivo mais. Todos nós vamos estar mortos. Todos nós. Você já parou para pensar que quando os medos subjugou Babilônia, e depois nós vimos também que o povo grego subjugou os medos e persas, aqueles sonhos de Daniel, capítulo 2 ali, mostrando o que seria, o que veio acontecer, e de fato aconteceu, nós sabemos disso. Nós pertencemos a quem? A um reino que jamais será destruído. Amém? Então, aquele reino lá que Daniel, daquela sonho da Nabucodonosor, nós pertencemos, e esse reino, ele tem muita força por causa de Cristo.
Mas pensando bem, como o texto está dizendo para nós, né, de 1 João, morreram aquele tanto de gente, vai morrer esses 8,3 bilhões, nós estamos no meio deles. Quem vai ser salvo? Desses 8,3 bilhões de pessoas, quem vai ser salvo no final? Daqueles que morreram daquele mundo passado, todos morreram. A Babilônia, os Medo-Persas, o povo grego, o povo romano, com os bárbaros, todos morreram. Quem foi salvo? Nós sabemos que foi o remanescente, são poucos que são salvos, não é mesmo? Desses 8,3 milhões, quem vai ser salvo? Pouquíssimos. Muito pouco. Você pensar bem, 8,3 bilhões. E quem vai ser salvo? Pode ser contado. Pouquíssimos vão ser salvos. Será, estatisticamente falando, será que você vai estar nesse meio daquelas pessoas que vão ser salvas? O que você tem feito para poder ser salvo? Qual que é o seu esforço? O que você tem feito? No texto lido diz assim que quem vai ser salvo são aqueles que são batizados, são imersos, porque não é nós que estamos falando, é a Escritura que fala. Quem for salvo, quem for batizado, né, quem for imerso, e que cumprir o mandamento. Tem que cumprir o mandamento. Desses 8,3 milhões tem que estar inseridos dentro dessa salvação que foi nos trazida e que Cristo trouxe para nós, que custou para nós. Mas precisamos o quê? Porque Jesus falou sim que nós temos que confiar nele, porque ele trouxe a palavra, que são os mandamentos. E no texto aqui de 1 João, capítulo 5, diz assim, no verso 3, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são difíceis. Eu gostaria que você olhasse, abrisse comigo um texto de Mateus, capítulo 12. Esse texto ilustra muito bem porque são poucos vão ser salvos. Melhor. Vamos pegar João, e o texto de João vai... porque o livro de João ele foi escrito de uma forma literária melhor para a gente... Porque ele foi escrito, né, para quem ele foi escrito, destinado, né? E acaba que ele nos ensina muito bem. Então, João 12, mudando de Mateus 12 para João 12, no verso 50 fala assim que eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu te falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Então, Jesus está afirmando que o mandamento dele é a vida eterna. E nós vemos que, diante da trajetória, diante da vinda de Cristo, Jesus, ele foi mostrando para os seus apóstolos o que tinha a ser feito para poder seguir os seus mandamentos. E Jesus foi ensinando para eles e foi mostrando o que eles deveriam fazer. Eu gostaria que você abrisse então João capítulo 6, mudando aí a página para João capítulo 6. Jesus veio ali no meio com seus apóstolos, seus discípulos, todos aqui, tanta gente seguindo Jesus. Imagina que tanta gente seguindo Jesus ali. Imagina que naquele momento ali também tinha ali a religiosidade junto, vendo aquilo. Porque eles também seguiam a Cristo para ver
se de fato ir pegar Jesus em alguma coisa errada. Então ali havia uma murmuração muito grande por parte da religiosidade, mas também uma, uma dificuldade muito grande daqueles que queriam seguir a Cristo, porque Jesus estava preocupado com aqueles seus seguidores e não com a religiosidade da época. Jesus então veio trazer para nós, trazendo, né, qual o motivo do que ele veio, né? Então Jesus, quando fala que eu sou o pão da vida, o pão que desceu do céu, no verso 41, os judeus estavam murmurando. Por que ele estava falando isso? Porque eu sou o pão que desceu do céu. Aí eles começaram a desmerecer Jesus. Ah, não, esse aí não é aquele lá da Galileia? Esse aí não é aquele filho da Maria, do José, carpinteiro? Ah, para que vocês vão dando ouvido para eles? E Jesus então continua falando e sabendo o que se passava na mente de todo mundo. Todo mundo ali, Jesus sabia o que estava passando na mente de cada um. E Jesus continua então afirmando. E aí ele cita o Velho Testamento para a religiosidade, verso 45, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Então ele está pregando para aquele povo daquela época, falando sobre os mandamentos que trouxe de Deus, e que esse seria então a salvação, o pão que desceu do céu. No verso 47, ele fala: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E Jesus afirmando isso, nós sabemos o que é isso, mais do que nunca, porque nós já afirmamos isso. De novo, 48, eu sou o pão da vida. Aí ele vai falar do que os pais comeram aquele pão, maná lá, e pereceram, mas esse pão que é Cristo ali, ele seria a vida eterna. Aí o verso 54 fala: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. Jesus afirma o tempo todo que ela é a ressurreição. Ele é a vida eterna. Então veja bem, quem que estava ali como ouvinte? Os seus apóstolos, os discípulos e toda a religiosidade daquela época, todo o sinédrio, todo mundo, todas aquelas autoridades ali juntos ali, naquele povoaréu todo ali. Vejam bem o que vai acontecendo. Verso 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Vocês acham que hoje também é diferente? Quando nós pregamos a palavra, quando nós pregamos o evangelho, até para dentro da igreja mesmo aqui, a gente prega, traz mensagens. Muitas pessoas, muitos irmãos ficam pensando: puxa vida, muito difícil, dura esse discurso, dura essa pregação, dura essa mensagem, ela veio de encontro no meu coração, e eu não... Então, veja bem, aqui eles estavam chegando à conclusão que Jesus está trazendo uma mensagem para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas eles estavam achando muito difícil seguir esses mandamentos. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito das suas palavras, interpelou-os: isso vos escandaliza? Verso 62. Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Verso 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Olha só. Dá para entender que desses 8,3 bilhões que existem no mundo, ao ouvir esse discurso aqui, quais deles iria continuar seguindo a Cristo e seguindo os seus mandamentos? Se esses religiosos, os seus discípulos e os seus apóstolos já estavam achando difícil esses discursos,
Vejam bem, verso 65, e prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. E agora vem a pergunta para nós. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? O que Jesus falou? O que o João falou lá em 1 João, capítulo 5? Que os seus mandamentos não são difíceis, não são penosos. E aqui já estava achando difícil. E Jesus ainda coloca a eles à prova, os seus apóstolos, porque foi só filtrando, né? Foi só diminuindo, todo mundo, ó, não quero, né? Ninguém quer ser salvo. Você pergunta para as pessoas, esses 8,3 bilhões, quem quer ser salvo? 100%. 100%. Mas quem quer seguir os seus mandamentos? Vão tentar, né? Quem sabe eu consigo. Mas todos vão ser colocados à prova. Todos nós somos colocados à prova. Será que você realmente é um seguidor de Jesus? Você vai ser colocado à prova. Se sim ou não. Mas aqui, a resposta do Pedro tem que ser a nossa resposta, irmãos. A resposta para a pergunta de Cristo, a resposta do Pedro tem que ser a minha e a sua. E nesses 8,3 bilhões que existem nesse mundo, essa seria a resposta também das pessoas que querem ser salvas. O que o Pedro respondeu? Verso 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e reconhecido que tu és o Santo de Deus. Amém? Você também crê nisso? Sabe, irmão, você acha, pensando bem assim, seguir Cristo não é fácil, porque tem que ter uma renúncia. Nós precisamos renunciar. O que nos assedia? O que desses 8,3 bilhões, que vão ser pouquíssimos que vão ser salvos, e que nós estamos lutando para estar no meio deles, desses poucos que vão ser salvos. O que impede da maioria ser salvo? Compromisso. A gente sabe que não tem compromisso, né? Não quer ter comprometimento com a palavra de Deus, de fazer a vontade, de seguir os mandamentos. Mas então, quer dizer, não é o diabo. O diabo faz parte dessa parcela também. Porque o que o diabo faz? O diabo também ele quer que mais pessoas não sejam salvas. E para eles não seria ninguém salvo. Ele queria levar todo mundo para lá, para onde que está destinado ele. Mas a gente sabe que quem manda primeiro é você. É você que tem que a escolha da parte está dentro de você. Sabe o que impede as pessoas muitas vezes de aceitar Cristo, aceitar o mandamento de Jesus para ele, para ser salvo? A gente sabe que é o eu. Falta o quê? Humildade de reconhecer. É triste isso, mas está mais dentro de cada homem. Todos esses 8,3 bilhões, a maioria que não vai ser salva, não podemos atribuir a Satanás. Totalmente. Mas atribuir ao egoísmo. A achar que ele é autossuficiente. Achar que no fim ele vai conseguir. Não é verdade? Não é assim? Mas então o que impede o homem de ser salvo? O próprio eu. O próprio egoísmo. Se achar todo que pode. Eu tenho a força. Né? Mas infelizmente o diabo também tem uma parcela muito grande porque ele coloca muita coisa para desanimar. Somente quem? Nós. Você e eu. Bate aquele desânimo, né? Tem que estar aqui 9 horas para a escola dominical, aí você não vem. Tem que examinar as escrituras todos os dias, você não examina. Tem que seguir os mandamentos de Jesus, pregar aqui e viver o que eu prego. E aí vem essas coisas todas que nos impedem de seguir. Mas
Em João capítulo 16, gostaria que você abrisse comigo. Por isso que Jesus fala que os seus mandamentos não são difíceis, os seus mandamentos não são penosos, porque você vai ver que aqui, em João capítulo 16, no verso 23, naquele dia, João 16, verso 23, naquele dia, nada me perguntareis, em verdade vos digo, se perdis alguma coisa ao Pai, ele vos concederá em meu nome. Até agora nada tenhas pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, muitas vezes a gente não pede, nós não oramos a Deus pedindo. Mas o Espírito Santo, se você for olhar verso 13 do capítulo 16, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não faltará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo hoje, ele nos ajuda, irmãos. Por isso que não são penosos. Por isso que não é difícil. Porque Deus está dando para nós o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele vai nos ajudar a lembrar de todas as coisas que temos que falar. Deus tem nos chamado para ser o arauto. Deus tem nos chamado para ser o canal dele para poder salvar essa humanidade. Que se sabe que vai perecer a maioria. Mas o que você tem feito? O que nós temos feito para poder ajudar que não vá totalmente essa 18,3 bilhões de pessoas? Qual que é a nossa parte? O que você tem feito? Apesar que você não pode falar que é difícil seguir a Cristo, porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E a Bíblia afirma que ele vai nos ajudar a lembrar de todas as coisas que ele tem nos ensinado. Vira a página aí, João 14, verso 18. Veja o consolo de Jesus. João 14, versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá. Mas vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Agora preste atenção no verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nossa, tremendo, né? Muito forte, né? Olha que força, né, que nós temos. Olha que poder que nós temos através de Jesus. Né? Como nós somos fortes, porque os mandamentos não são difíceis, mas com o Espírito Santo, eles não vão ser penosos. Não vai se tornar difícil, porque ele vai nos ajudar. E ele está dizendo aqui que aquele que tem os meus mandamentos, que é o que vai salvar a humanidade, o que vai nos salvar são o cumprimento dos mandamentos do Senhor. E aqui ele fala, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então você é provado se você segue os mandamentos de Cristo. Se você segue, você vive, você ama. Agora, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Imagina Jesus, nós estamos aprendendo na escola dominical aqui, Jesus, sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque para sempre. Se Jesus é o nosso sumo sacerdote para sempre, ele está lá, que está falando aqui que ele vai manifestar. Ah, olha lá, meu filho, olha o que tem feito, é se seguir dos meus mandamentos, olha o esforço dele. Né? E aqui ele está falando que é uma condicional, é um condicional, mas a partir do momento que você prega, a partir do momento que você vive o mandamento, você também é amado por Deus. Amém? Imagina quando Jesus obedeceu a Deus cabalmente ali, naquele momento em que ele foi levado para ser batizado, ele foi batizado, foi imerso por João Batista, e que desceu o Espírito Santo sobre ele para começar o ministério em forma de corpórea de uma pomba,
E o que eu ouvi uma voz naquele dia? Este é meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Porque estava fazendo a vontade e seguindo a vontade do Pai. E assim vai ser nós também. Se nós continuarmos, se nós esforçarmos para seguir o mandamento, nós vamos também ouvir da parte de Deus, esse é meu filho amado. Então, no meio desse mundaréu de pessoas, daqui a 80 ou a 100 anos, estatisticamente falando, não vai ter ninguém. Mas, com certeza, Jesus vai valer por você, amém? No final, nós temos a vida eterna. Ninguém vai estar aqui mais, mas nós vamos estar com passaporte para a vida eterna. Infelizmente, o que tira o homem de ser salvo é o pecado, o seu pecado. O pecado, ele não é um visitante. O pecado fala assim, hoje vou na sua casa. Não, não existe. Ele mora dentro de cada um de nós. E quando você dá voz ao pecado, infelizmente, muitas pessoas têm dado voz ao pecado. E ele oferece para nós o quê? Atalhos. Então, se você decide obedecer a voz do pecado, você cai. Você realmente sai da presença do nosso Deus. Tem que fechar, tem que terminar, né? Vamos fechar aqui então. Deuteronômio capítulo 28, abra sua Bíblia, a gente não vai fechar com esse... Não vou fechar com esse texto aqui, porque se você olhar bem, depois você medita nele com mais propriedade, esse texto de Deuteronômio 28, lá no passado já prefigurava o que seria seguir os mandamentos no Novo Testamento, o Evangelho. Deuteronômio capítulo 28 diz assim, presta atenção, não vou ler tudo não, tá? Mas depois é só uma degustação para você depois meditar nele. Vocês podem observar que vai ter mais maldição do que bênçãos. Mas as bênçãos que existem aqui, um só já prevalece sobre os outros, as maldições, tá bom? Preste atenção no verso 1. Se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Quais são as bênçãos? Verso 3. Bendito serás a tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre e o fruto da terra e o fruto dos animais e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. Irmãos, é muita bênção, mas se você não seguir os mandamentos do Senhor, aí vai vir as maldições a partir do verso 20. Só vou ler o versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição e a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças por causa da maldade das suas obras com que me abandonaste. Então existe aqui uma obediência, existe um abandono. O que você prefere? Quer obedecer, seguir os mandamentos ou abandonar este caminho? Quantos no nosso meio, quantos vocês já viram durante a sua trajetória aqui abandonar? Viu que nós vimos lá em João que eles abandonaram Cristo. Jesus colocou eles à prova. A gente sabe que o caminho é estreito, a porta é estreita, mas a maioria vai querer o que? A porta larga, a maioria vai querer o caminho espaçoso. E que nós não sejamos isso, que nós não possamos ouvir a voz do pecado que está dentro de nós. Que o nosso espírito possa vencer sempre, prevalecer sempre nessa luta espiritual que cada um de nós temos. E que nós possamos prevalecer sempre o mandamento do Senhor, porque nós não temos desculpa, porque o Espírito Santo que há dentro de nós, ele vai nos ajudar
a vencer todas as vezes. Mas precisamos dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus e não à voz do pecado que está dentro de nós. É preciso verdadeira comunhão. E aí eu termino, fecho com João capítulo 15. Tem que fechar com João, não tem jeito. João capítulo 15, que Deus espera de nós, né? João de capítulo 15 vai falar sobre a videira verdadeira, né? E ele vai dar aqui um fechamento para nós aqui. Verso 5, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanho, lanço no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Amém? Por isso que então que o João fala aqui que os mandamentos não são difíceis, não são penosos. Que o Espírito Santo de Deus, ele vai nos ajudar. E aqui está dizendo que se você permanecer nos meus mandamentos, nas minhas palavras, pedireis o que quiseres e vos será feito. Olha que nós temos esse poder da oração, né? E Deus nos abençoe.